Não tem? A osteopatia, na verdade, assim, ela tem origem da medicina americana. Então, teve o Dr. Andrew Taylor Steele que criou esse termo, né? Então, apatia, se você vê em qualquer tipo de, como se diz assim, nomenclatura, vai falar de doença, né? Só que esse osteopatia desse doutor não foi nesse sentido, né? Então, é como assim, é como se fosse ver o corpo como um todo, sem focar na doença. A osteopatia é apenas um termo utilizado desde o início da formação. Então, a osteopatia no Brasil, ela é especialidade da fisioterapia. Já na Europa, ela é profissão separada, então é única, não depende de outra. Nos Estados Unidos, ela é uma especialidade da medicina, então só pode ser osteopata nos Estados Unidos quem é médico. E ela trata, qual é o ponto que ela trata? Então, essa que é a questão. A osteopatia ela não tem um ponto só, por exemplo, não é uma técnica que vai tratar o ombro, por exemplo, ou o joelho, o quadril. Ela é uma forma de filosofia de avaliação. Então, assim, a gente utiliza de várias técnicas, porém com princípios. Então, esse princípio tem de ver o quê? Que o corpo como um todo, como a parte de anatomia, fisiologia e também a biomecânica, que tudo que se mexe nisso. Que envolve aí os nervos, os músculos, as articulações, também a víscera, postura, tem até mesmo a questão do crânio, que eu comentei do bebê. Então, o movimento do crânio tem, né? Então, por exemplo, quando você tem uma alteração no dente e seus dentes ficam tortos, por que isso ocorreu? Alguma alteração no seu movimento do crânio teve. Então, não é possível que alguma coisa entorte no seu corpo no passar dos anos se não teve movimento, né? E, nesse sentido, a osteopatia trabalha. Também, há alguns poucos anos, vem sido somado a parte que a gente chama biológica, que é o que? Aquela percepção que você tem do ambiente. Então, se é um ambiente estressivo, né, você tem a tendência de ficar mais ansioso, ficar mais agressivo, ou um ambiente calmo, né, se você tem a tendência de se acalmar e o seu metabolismo funcionar melhor. Então, são várias abordagens que a osteopatia vem. Então, quando um paciente procura a gente no osteopata, ou procura esse nosso trabalho, ele já procura com alguma coisa a mais. Então, aquela pessoa, raramente chega aquela pessoa que tem alguma coisa aguda. É aquela pessoa que tem alguma coisa crônica. Por exemplo, passou por um monte de fisioterapia convencional, digamos assim, e chega lá com uma abordagem mais aprofundada. E nesse sentido que a gente avalia os micromovimentos. Então, diferenciando da parte de medicina, por exemplo. Então, medicina ele trata o macro. A pessoa foi lá, teve uma fratura, ou teve um rompimento de ligamento. E essa parte nós não entramos, porque aí teve um rompimento de estrutura, ou seja, já passou do primeiro grau. Então, a gente não tem como intervir. Agora, se é uma subluxação... Isso seria para qual área, André? Para a medicina. Para medicina. A medicina que faz a cirurgia, que vai, como se diz assim, emendar os ossos, né? Seria ali estabilizar. Aí entraria um ortopedista, outra especialidade. Exato. Já na osteopatia, não. A gente vai ver se a estrutura está toda, como se diz assim, íntegra, e nessa integralidade a gente conseguir reorganizar tanto a parte de movimentos, a parte de nervos, de força muscular e também na parte de líquidos, da circulação de sangue ali na região. O que tem agregado para o senhor como fisioterapeuta essa especialidade? Ela vem de uma forma muito interessante no sentido de que você consegue ter um resultado bem mais rápido. Então, aquela pessoa que tem um diagnóstico, um prognóstico do médico geralmente que vem, você vai fazer 10 sessões para começar a ter melhora. Não. Geralmente, na segunda sessão, a pessoa já começa a ter melhora e dali só permanece. Então, eu venho trazendo uma proposta nova, até mesmo ali para a nossa clínica, ali na clínica Jardim do Vitória do Trabalhador, que a gente conseguir manter esse paciente, de começar numa semana, né, de período de uma semana, a gente fazer essa avaliação, ver como ele se desenvolve e acompanhando semanalmente, não precisando ser 3 vezes por semana, por exemplo, fisioterapia convencional. Porque a gente consegue dar um resultado bem bacana na hora ali, a pessoa testa os movimentos e com isso acompanha. Salvo que tem casos que aí sim é agudo. Por exemplo, uma hernia de disco, a pessoa está travada, que já chega também, né? Então isso daí tem que ser casos mais próximos. Porém, a maioria a pessoa faz uma sessão, tem um desenvolvimento dela, né? Tem um resultado, ela consegue perceber essa melhora através dos movimentos, dos testes, e a gente consegue desenvolver isso, com que ela faça um tratamento de 1 a 6 sessões, geralmente. Isso em casos de pessoas adultas, né?
E criança varia muito, porque criança tem muitas fases de movimento, de desenvolvimento, de picos, né? A semana passada, o senhor falou hérnia de disco, a semana passada nós entrevistamos aqui um especialista nessa área. E essa especialidade, senhor, contribui também para o tratamento da hérnia de disco? Exatamente. Então, na osteopatia a gente aborda meio que de tudo. Por exemplo, a hérnia de disco, ela tem várias variações. Então, tem fases da hérnia de disco. Tem a fase que é a protusa, que é a que aparece mais nos exames, e tem as fases mais graves, que é a extrusa ou sequestrada. Então, quando chega na fase de sequestro, que é aquela que ela estoura e vai para outra região, então a gente não tem como abordar nessa parte. A gente pega mais geralmente as protusões. E a gente consegue reposicionar ela numa posição que fica confortável para o paciente. E aí esse paciente tem que ter orientações de exercícios e de evitar fazer algumas atividades. Então, mesmo que seja uma pessoa bem condicionada fisicamente ou não, ela tem que ter esses cuidados para que esse disco não volte para trás. Então, tem um mecanismo que vai provocar esse disco ir para trás e fazer com que essa compressão cause dor. Então, a pessoa só procura atendimento por causa de dor. Ela não procura por causa de estética nessa parte de coluna, né? Minha coluna tá feia, eu vou lá. Então, doeu, ela vai. E aí a gente reposiciona isso, melhorou. Porém, essa reposição a gente tem uma abordagem de fisiológica que demora 7 semanas para sarar essa coluna depois que está reposicionada, ou seja, sem ele ter a recorrência. Então a gente precisa reposicionar isso e a pessoa ter esse cuidado durante mais ou menos 2 meses para que não faça essa protusão novamente para trás. E essa reposição, ela é só para evitar a dor ou ela vem como um tratamento mesmo, a cura? Como tratamento, como cura. Por quê? O que a pessoa pode voltar até a vida normal? Pode ter. Porque o que ocorreu para chegar nesse ponto? Então, tem várias nuances. Então, a pessoa é uma pessoa inativa. De repente, ela foi fazer um movimento e se machucou. Então, é um movimento isolado. Diferente daquela pessoa que carrega saco ou trabalha na sacaria, né, carregando carreta, essas coisas, ou trabalha na academia, por exemplo, pegando peso o tempo todo. Então, ela está se machucando todo dia um pouquinho. Então, essa tem uma pretensão de se machucar a longo prazo. O outro foi de repente. Então, varia muito nesse sentido, né, da pessoa, do tipo de forma que a pessoa vive, ou faz esforço.